Hoje, o silêncio ensurdecedor sobre a nova série de Harry Potter foi quebrado. Não por um anúncio oficial, com sua fanfarra e marketing calculado, mas por uma avalanche de imagens cruas, não oficiais, que nos transportaram de volta aos lugares onde tudo, absolutamente tudo, começou. As filmagens em Londres confirmaram o Borough Market como a fachada do Caldeirão Furado, um portal mágico escondido à vista de todos. As imagens nos deram um primeiro vislumbre de Nick Frost, com a monumental tarefa de herdar o casaco e o coração de Rubel Hagrid. Ao seu lado, o jovem Dominic McLaughlin, assumindo o fardo de ser o novo rosto para o menino que sobreviveu. A atenção aos detalhes, dos figurinos dos anos 90 à escolha de carros de época, sinaliza uma produção de orçamento massivo, determinada a recriar a Grã-Bretanha bruxa com uma fidelidade sem precedentes. Mas para além dos atores, dos orçamentos e dos cenários, o que essas locações realmente significam? A resposta não está na superfície do que vemos, na nostalgia que sentimos. Ela está enterrada na história, no fardo invisível que este garoto de 11 anos estava prestes a herdar. A jornada pelo Beco Diagonal foi a primeira vez que Harry confrontou seu legado. E tudo começou aqui, no Caldeirão Furado, um pub sujo e discreto, invisível para os trouxas que passavam a centímetros de distância. Um portal mágico que só se revela àqueles que já pertencem e que exige um toque de magia para expor o caminho adiante. No momento que cruzou o portal, ele encarou o primeiro legado, o do nome. O bar silenciou. As mãos se estenderam. Doris Crockford, Dédalus Diggle. Nomes que ele nunca ouvira de pessoas que o tratavam como um messias. Ele deixou de ser um ninguém para se tornar uma lenda viva, uma anomalia, uma celebridade antes mesmo de ser uma pessoa. Uma fama paradoxal, nascida na noite exata em que ele se tornou órfão, um lembrete constante de tudo que ele havia perdido. Logo depois, nas profundezas de Londres, ele encontrou Gringotts, o Banco dos Bruxos, uma fortaleza de mármore, erguida e administrada por duendes, criaturas cuja história com os bruxos é marcada por séculos de rebeliões sangrentas e uma desconfiança mútua. E ali ele confrontou o segundo legado, o do dinheiro. Uma fortuna que ele não conquistou, acumulada por gerações. Os Potter eram uma família antiga e rica, um fato que os Dursley esconderam dele. Um de seus antepassados, Flamont Potter, quadruplicou o ouro da família com a invenção da poção capilar alisante, o pilar financeiro de um legado que ele nem sabia que possuía. Montanhas de galeões de ouro, cicleis de serva e nuques de bronze. Para um garoto que usava as roupas velhas do primo e comemorava seu aniversário com um bolo desenhado no chão, não eram presentes. Eram a prova de um mundo que lhe foi roubado, e a corrente de ouro que o prendia a ele para sempre. E aqui revelamos uma camada que define todo o primeiro ano de Harry. A visita de Hagrid não era apenas sobre compras. Era uma missão secreta para Dumbledore, um ato de urgência e perigo, disfarçado de gentileza. Enquanto Harry estava maravilhado com o seu novo mundo, Hagrid descia ainda mais fundo, ao cofre de segurança máxima 713, para recuperar um pequeno e sujo pacote, a Pedra Filosofal, a obra-prima de Nicolau Flamel, o segredo da imortalidade que Dumbledore escondera no lugar mais seguro do mundo. Ou quase. A primeira aventura de Harry, seu primeiro contato com a magia, estava entrelaçado, desde o primeiro minuto, com a ameaça de Voldemort. Ele não era apenas um estudante. Desde o início, ele era uma peça num jogo de xadrez mortal. Anos depois, o destino o levaria a outro legado, não de fama ou fortuna, mas o mais pesado de todos, o legado de sangue e sacrifício no lugar onde tudo terminou, o vilarejo de Godric's Hollow, local de nascimento do próprio Godric Gryffindor. Um lugar de memória, onde o memorial de guerra se transforma, apenas para olhos de bruxos, na imagem da família que ele não pôde guardar em fotografias, apenas no espelho de Ogesed e no fundo do coração. Um lugar de história, onde o túmulo de Ignotus Piverell, com o seu estranho símbolo triangular, o conectaria para sempre ao conto dos Três Irmãos, a história da família Dumbledore,
e a pesquisa mortal pelas relíquias da morte. E, acima de tudo, um lugar de sacrifício. A casa destruída, deixada como um monumento à dor e à resistência. O símbolo de uma proteção antiga, o feitiço Fidelius, quebrado pela traição de um amigo e refeito no amor de uma mãe. Mas há um último legado, talvez o mais persistente, o da expectativa. E ele se manifesta em um lugar que a lógica trouxa diz que não deveria existir, entre as plataformas 9 e 10 da estação de King's Cross. A barreira invisível entre o mundo ordinário, que o maltratou, e o mundo extraordinário que agora esperava que ele de alguma forma o salvasse. Ali estava o Expresso de Hogwarts, uma promessa escarlate de um lar, de amizade e de um futuro que ele finalmente poderia chamar de seu. Uma visão de pura magia, uma maravilha de engenharia bruxa, emprestada dos trouxas no século XIX para resolver o problema de transportar centenas de estudantes em segredo. Mas a plataforma também era um palco. Um mar de rostos curiosos, onde os sussurros começavam. É ele, Harry Potter. Onde famílias inteiras como os Weasley o recebiam com bondade, mas onde o peso de um nome o seguia, antes mesmo dele encontrar seu lugar no trem. Fama, dinheiro, sacrifício e expectativa. É por isso que essas imagens são tão importantes. Elas não mostram apenas cenários. Elas revelam os pilares do fardo que definiu a jornada do herói, muito antes dele saber como segurar uma varinha. Cada local é um capítulo da sua história, um teste para a sua alma. A missão da nova série não é apenas recriar cenas, mas recapturar o peso por trás delas. É nos fazer sentir a vertigem da fama, o isolamento da fortuna, a dor do sacrifício e a pressão da expectativa. A pergunta é: qual desses fardos será o mais difícil de adaptar para uma nova geração? Deixe sua análise nos comentários.